Olá, bem-vindas e bem-vindos se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje estou no interior, mas não podia deixar de passar, apesar de ter tido feriado ontem, enfim, deixar passar esse causo que não surpreende muito quem conhece um pouco da história do Exército Brasileiro e da incapacidade do Exército Brasileiro, das Forças Armadas do Brasil, de assumirem a responsabilidade pelos seus próprios atos. Basta a gente pensar na falha do Brasil perante as questões de justiça de transição, sendo o único país da América Latina que sofreu ditaduras a não ter feito uma justiça de transição propriamente dita. E, por outro lado, não surpreende também essa mesma Forças Armadas, é outro caso que eu quero tratar aqui, estarem punindo um jovem sargento, Michel Uchirra, por fazer manifestações políticas. Mas é claro, o Michel foi punido porque acusado de fazer manifestações políticas contra o presidente. O Pazuello, um general da ativa, participa de um ato político com um político fazendo discurso político e o Exército resolve não aplicar as regras que o próprio Exército possui. Além, é claro, da questão da impessoalidade da administração pública, que deve ser acatada não só por um servidor público civil, mas também por servidores militares. E aí é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já tinha feito, algumas semanas atrás, um Birosca News comentando sobre isso, e aquilo que a gente havia aventado lá atrás, ou seja, que não haveria punição, efetivamente aconteceu. Então, é um pouco sobre esse panorama que eu quero tratar, inclusive sobre propostas que existem para tentar mudar esse quadro. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, falando sobre questões de direito. O formato do Birosca News deve mudar, inclusive, em breve, talvez migrando para o YouTube, fazer uma interação aqui do Instagram junto com o YouTube, enfim. Mas por hora estamos aqui no YouTube. Nós estamos lá no youtube.com/Alexandre Bahia, podcast do Birosca News disponível no Deezer, Spotify, um canal no Telegram do Birosca News, aqui instagram.com/alebaia_, onde há os endereços, os links para todos estes outros canais, estão lá na bio, né, do meu Instagram. Pois então, as Forças Armadas possuem normas próprias que proíbem militares da ativa de participarem de atos políticos, de fazerem manifestações políticas. O Exército, por sua vez, possui uma norma interna que também vem exatamente no mesmo sentido. E isso tem a ver com uma ideia de que pessoas que ocupam cargos públicos, elas têm sim limitações na sua liberdade de expressão e na sua liberdade de manifestação política. Regras similares existem para o Judiciário e para o Ministério Público, por exemplo. O juiz Bretas, que agora está envolvido aí em mais um escândalo agora do Vaza Jato 2, também sofre procedimento administrativo por ter participado de um evento político com o presidente. Então, existem sim limitações, e essas limitações têm a ver com a ideia de impessoalidade na administração pública. No que tange às Forças Armadas, as restrições são mais severas ainda, porque há uma ideia de que você tem essa imbricação de militares com a política, historicamente no Brasil, ela não é uma boa coisa. Essa militarização, inclusive, que acontece no atual governo, ela é um retrocesso enorme de uma separação que as próprias Forças Armadas, pós-ditadura militar, resolveram se impor até para se preservar a sua história. E agora a gente tem esse episódio que é lamentável, que é dantesco, de um militar da ativa que foi ministro, mas não é mais ministro. Ele pega uma carona no avião presidencial, sai de Brasília para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro participa da carreata que o presidente fez pelas ruas do Rio, depois sobe no carro de som e discursa junto com o presidente, e o Exército não vê
afronta as normas que as próprias Forças Armadas criam. São normas internas, são normas das próprias Forças Armadas, especificamente do Exército, de manuais do Exército. Se eles não aplicam as normas que eles mesmos criaram, então que legitimidade que as Forças Armadas têm, afinal de contas? E aí, mais uma vez, isso coloca em evidência a necessidade de aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição que existe lá no Congresso Nacional para proibir militares de participarem de cargos em governos. Isso para não dizer de eventos políticos, porque o militar ele deve se manter numa situação de neutralidade, ainda que pessoalmente ele tenha opiniões políticas, mas ele não pode expressar isso, assim como um juiz também tem opiniões políticas e um promotor também tem opiniões políticas, mas ele não deve expressar isso usando da seu cargo, usando da sua posição. E o Pazuello estava ali na condição de oficial do Exército. É inacreditável que o Exército faça isso sem impor a mesma punição que ele impôs, que a Escola Naval do Rio de Janeiro impôs ao terceiro sargento Michel Uchila, que fez uma postagem numa rede social comentando sobre o cheque dos R$89 mil que a esposa do presidente recebeu, e por causa dessa publicação ele sofreu um processo administrativo, primeiro, que foi arquivado, em que ele se defendeu e foi arquivado. Como eles não conseguiram provar nada, ele sofreu um segundo procedimento em que não lhe foi assegurada ampla defesa nem contraditório, foi determinada a sua prisão dentro do quartel, e aí foi necessário fazer um habeas corpus junto à Justiça Federal para que ele fosse colocado em liberdade. Como se as coisas não pudessem ficar mais bizarras ainda, a pessoa, o superior hierárquico dele, que é um capitão de fragata, que é quem faz a acusação contra ele, é uma pessoa que nas redes sociais possui uma série de postagens extremamente ofensivas contra pessoas do espectro político inverso de Bolsonaro, inclusive postagens contra ministros do STF. A pessoa que está fazendo a punição desse oficial, do terceiro sargento, ela é uma pessoa que também faz postagens, só que ela faz postagens do lado do presidente. E aí ela obviamente não foi punida. Voltando à questão do Pazuello, o que é muito grave nessa história é que aparentemente houve, o que mostra essa reação do Exército, é um aparelhamento também das Forças Armadas, um aparelhamento do Exército, Marinha, Aeronáutica, por parte do presidente da República, para que eles se submetam. Aí vale questionar a troco de quê? A troco de cargos, a troco de mordomias, a troco de seja lá o que for. O fato é que as Forças Armadas perdem a sua independência, perdem a capacidade de aplicar suas próprias regras em razão de um apoio a alguém que, na verdade, está numa posição extremamente impopular, e as Forças Armadas, de novo, se colocam do lado errado da história. Isso para não falar, é claro, não é, de outros escândalos que também vêm aparecendo por aí, como, por exemplo, a posição do próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, ou esse caso do Bretas, mas sobre esses casos eu quero comentar num próximo Birosca News. Por hora, fica aqui o registro histórico referente ao que a gente falou em alguns programas para trás, no sentido de que de onde não se espera é que não vem nada mesmo, né? Esperar que as Forças Armadas fizessem a meia-culpa e punissem aquele que viola as regras seria não saber qual é a história das Forças Armadas nesse país, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, não graças ao presidente, pelo menos já vacinado, e aí na próxima semana voltamos a falar de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Obrigado pela audiência de todas e todos, os comentários, inclusive, do Igor.
e a todas e todos que estiveram presentes. Semana que vem estamos de volta.